O nosso Deus é um Deus, é o único Deus que se revela. Diga assim: Deus se revela. Em sua onisciência, Ele sabe das nossas necessidades. Quando eu falo de necessidades, não estou me referindo às coisas. Quando eu falo de necessidades nessa ministração, eu estou falando de necessidades reais. Uma necessidade inata a todo ser humano, por exemplo, é a necessidade pelo próprio Deus. Você reconhece que você precisa de Deus, amém? Mas eu comecei afirmando essa mensagem dizendo que Deus é um Deus que se... Deus é um Deus que se... Como foi que Deus se revelou a nós? O que é que a palavra nos ensina? Hebreus capítulo 1, versos de 1 a 4. Põe, por gentileza, o texto à medida em que eu ler no telão. Tem alguns textos para ler e eu não quero estourar o horário. Hebreus capítulo 1, versos de 1 a 4 diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias nos falou por meio do seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, Ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Quantos podem dizer amém pela palavra de Deus? O autor aos Hebreus diz que Deus falou muitas vezes. Nessa noite, Ele vai falar com você mais uma vez. Se você se encontra afastado do caminho da salvação que é Jesus, se você frequentemente nos visita, mas ainda não entregou sua vida a Jesus, se você está em casa, participando pelas redes sociais, esteja certo, certa, convicto, convicta, de que nessa noite, Deus vai falar mais uma vez comigo e com você. Mas o autor diz, ele falou de muitas vezes e de muitas formas. Mas nesses últimos dias, a maior revelação de todas é a pessoa bendita de seu Filho Jesus. Na revelação de Deus por meio de Cristo, aprendemos pela palavra que Jesus é herdeiro de todas as coisas. Tudo pertence a Ele. Na revelação de Cristo por meio da palavra, aprendemos que por meio dele, de Cristo, tudo se fez. Nessa revelação de Deus nos últimos dias, através de Jesus, o texto diz que Jesus é o resplendor da glória de Deus. Jesus é a expressão exata do seu ser. Ele é a última voz profética a ecoar. Na revelação de Deus por meio de Cristo, Deus falou de forma completa, decisiva, final e perfeita. Nesses últimos dias, o Senhor falou por meio do seu Filho. A revelação de Cristo, diga comigo, foi completa. Diga completa. Vamos falar mais forte, diga completa, decisiva, final e perfeita. Na revelação de Deus por meio de Jesus Cristo, precisamos saber que Jesus é o resplendor da glória de Deus. É o que diz Hebreus. O que significa isso? Significa dizer que Jesus concentra em si mesmo a expressão máxima de Deus revelada aos homens. Ele mesmo diz: quem vê o Filho, vê o Pai.
Ele é a expressão máxima da revelação de Deus aos homens. Vemos Deus na face de Cristo, por quê? Porque ambos possuem a mesma essência. Ele é a expressão máxima do ser de Deus. Entenda, Deus é espírito, por isso não podemos contemplá-lo. Ele é tão santo e glorioso que até os anjos, segundo o relato de Isaías capítulo 6, nos versos de 1 a 3, na sua presença cobrem o rosto. Se quisermos saber como Deus é, quão belo, quão santo e amoroso, devemos olhar para Jesus. João 14, 9. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Filipe, quem me vê, vê o Pai. Como, Filipe, você pode me pedir? Mostra-nos o Pai. Jesus é a expressão máxima de Deus. O Senhor se revela a mim e a você através da pessoa bendita do seu Filho. Bota aí, por favor, no telão, Tito capítulo 2, verso 11, 12 e 13. Tito capítulo 2, verso 11, 12 e 13. Diz assim: porque a graça de Deus se manifestou, salvadora a todos os... A graça de Deus fez o que, irmão? Se manifesta ou não se manifesta? Sim ou não? A graça de Deus se manifestou, salvadora a todos os... E ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador. Quem é Ele? Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Atente para o fato de que essa graça, segundo o texto lido, se revela. Essa graça se manifesta. E mais, o texto diz que ela nos ensina a rejeitar algumas coisas. A manifestação dessa graça também nos ensina a fazer outras coisas. E nessa breve meditação, uma vez embasada nesses textos que acabei de ler, eu quero lhe dizer nessa noite algumas verdades preciosas. Olha o que aqui Paulo disse a Tito: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por que a gente não caminha para o inferno? Porque o Criador se tornou criatura. Sabe por que você está extremamente confortável aí, podendo ouvir? Agora deixa eu te dizer uma coisa: você não está por cima da situação. O seu destino é eterno, com Cristo ou sem Cristo. O que Ele precisava fazer, Ele já fez. Você precisa aproveitar essa oportunidade que Deus, mais uma vez em amor, está falando com você. Porque a graça de Deus se manifestou. A expressão manifestar aqui é a aparição visível de alguém ou de alguma coisa. E quando a gente lê esse texto de Tito, precisamos nos perguntar: com a manifestação da graça de Deus, quem apareceu? Quem nos foi revelado? Jesus é a perfeita expressão da graça de Deus. Como já vimos, na revelação de Deus por meio de Cristo, Deus falou de forma completa, decisiva, final e perfeita. Por isso Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a... Ninguém me leva a Deus, somente Jesus. Todas as religiões levam a Deus, falácia. O Salvador declara: eu sou o caminho, a verdade e a... Ninguém. Ele é taxativo. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Entendamos algumas coisas preciosas. Não foi a cruz que produziu a graça, foi a graça que produziu a cruz.
Se você entende isso, diga amém. Cristo é o presente de Deus para nós, quando nos revela, quando manifesta a sua graça. Jesus sendo o Criador do universo, Ele sendo antes de todas as coisas, esvaziou-se a si mesmo e nasceu de mulher. Isso é graça. Ele sendo o Pai da eternidade, Ele entra no tempo, encarnou-se e fez morada entre nós. Sendo santo, Deus o tornou pecado, para que eu hoje estivesse pregando para você, porque Ele é o novo e vivo caminho de acesso ao Pai. Sendo santo, Deus o tornou pecado, por mim e por você. Se fez maldição. Sendo o autor da vida, morreu. E morte de cruz. Sofreu as agruras da crucificação. Porque Ele te ama. Para que você estivesse aqui hoje ouvindo essa palavra. Tudo isso é graça de Deus. E deixa eu te exortar em amor. Não faça pouco caso disso. Você não pode viver fingindo que isso não tem nada a ver com a sua vida, porque tem. Você não pode viver a sua vida fazendo pouco caso do amor de Deus por você. E aí, no livro de Hebreus, no capítulo 12, no verso 15, o autor faz a seguinte exortação: irmãos, cuidado, para que ninguém se exclua da graça de Deus. A graça se manifestou, a graça trouxe a salvação, mas o que Hebreus 12, 15 diz é que alguém pode se excluir da graça. Deixa eu te dizer, não há nessa vida oportunidade que não possa ser perdida. As oportunidades que Deus nos dá, ela precisa ser muito bem aproveitada. O senhor está falando de qual oportunidade, pastor? Desse culto. Quem vai acordar amanhã? Quem pode confirmar que vai levantar da cama amanhã? É graça, irmão. É a misericórdia dele. Não há oportunidade que não possa ser perdida, desperdiçada. Qualquer um de nós que se deixar levar pela letargia, negligência, inconstância e demora, pode perder na vida oportunidades preciosas. E a minha oração desde sexta, quando eu preparava essa mensagem, é que o Espírito Santo te convença e te converta a Cristo Jesus. Que essa graça possa te alcançar hoje, em nome de Jesus. E a igreja diz amém? Então Jesus é a perfeita expressão da graça de Deus. Entenda que essa graça se manifestou quando Jesus nasceu em uma estribaria, quando Ele cresceu numa carpintaria, quando Ele morreu numa cruz. Essa graça brilhou quando de seus lábios se ouvia, e hoje ainda ouvimos, as palavras de vida eterna. Essa graça se manifestou e continua a se manifestar quando Ele curou, e ainda hoje Ele cura. Quando Ele expulsava demônios, quando Ele ressuscitava mortos, tudo isso era manifestação da sua graça. Essa graça resplandeceu quando Ele se entregou na cruz. Quando ao terceiro dia Ele venceu a morte e tomou as chaves da morte e do inferno. Ele reina. Essa graça se manifestou para resgatar o ser humano do seu mal maior, o pecado, para lhe oferecer o maior bem. Jesus não morreu para tornar ninguém rico, irmão. Não. Ele morreu para nos livrar do inferno. Ele morreu para nos livrar de nós mesmos. Ele é muito claro: quem quiser vir após mim, isso é discipulado. Negue-se a si mesmo.
Evangelho sem cruz não é evangelho. Evangelho sem arrependimento não é evangelho, de forma alguma. Se você puder e quiser, dá um glória a Deus aí, irmão, pela graça de Deus, irmão. Eu e você, se já somos salvos em Cristo Jesus, somos melhores do que ninguém. Se tem alguém aqui ainda que não se entregou a Jesus, eu, pelo fato de ser pastor, eu não sou melhor do que você. Nunca fui, nunca serei. Porque o fato de poder abrir a boca e dizer assim que sou um salvo é por causa da graça. Não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. Amém? Isso é graça. Deixe-me então compartilhar um conceito de graça com você. A graça de Deus é o seu favor ativo que concede o maior de todos os dons, a salvação, a quem merece o maior de todos os castigos, o inferno. Graça é isso. Eu merecia, você merecia o inferno, mas por causa da sua graça, Ele nos concede a sua salvação. Ainda com base no verso 11, entenda: a graça de Deus se manifesta para salvar do pecado e da perdição. A graça de Deus é o favor superabundante de Deus por nós pecadores indignos. Romanos 5:20. Aonde abundou o pecado, tem jeito para você. Teve para mim, tem para você. Pode ter certeza. Ah, o senhor não sabe o que eu já fiz. Tenha uma experiência com Cristo, Ele vai fazer tudo novo na sua vida. Não importa o que você fez. Talvez o que você fez possa lhe trazer consequências, mas tem jeito para a sua vida. A graça de Deus se manifesta salvadora a todos os homens, sem distinção. Quer saber? Sabe por que desse culto? Primeiro, para servir, glorificar e exaltar o único Deus vivo e verdadeiro. Amém? E depois, sabe por que esse culto? Irmão, fiquei feliz demais hoje. No batismo de manhã, a gente pregando a mensagem. Um adolescente foi batizado e eu explicando sobre salvação, pregando sobre Lucas 19. Eu nem fiz apelo, mas eu falei sobre salvação. Os avós, me fugiu o nome dela, Malu. Os avós dela estavam ali sentados. E quando eu apenas expliquei, eles levantaram a mão e disseram que queriam se entregar a Jesus. Quem faz isso? Aí eu soube do testemunho. O filho está aqui, o Hernandes, ali, e a Malu, estava pregando a palavra para o pai. Sem dúvida, Deus usou a sua vida para ganhar seu pai. Pode ter certeza, foi a sua vida que foi usada. E ele disse, estava enfermo: quando eu me levantar, eu quero ir na igreja de vocês. Quem trouxe ele aqui, irmão? O Espírito Santo de Deus. Quem agiu na vida dele através da pregação deles? O Espírito Santo de Deus. Então esse culto é obra da graça de Deus. E Ele está nessa noite te concedendo mais uma oportunidade. E eu quero te dizer, Deus está completamente interessado em alcançar você, em fazer uma obra maravilhosa na sua vida, na sua família. Isso é graça de Deus. É amor desinteressado, que possui o único objetivo de amar, independente de quem seja a pessoa. Jesus morreu por todos, indistintamente, mas não há oportunidade que não possa ser perdida. No Calvário haviam 2 ladrões, os 2 receberam a mesma oportunidade, mas um desperdiçou e o outro aproveitou. Qual é a sua decisão hoje? Essa graça está se manifestando aqui para te alcançar. A graça, queridos, se manifesta na concessão de favor a quem não merece. A graça exclui qualquer ideia de mérito, seja das obras, seja da lei, qualquer ideia de mérito. A salvação não é por mérito,
é por graça, por meio da fé. É o que diz a palavra. Ninguém tem a capacidade de salvar a si mesmo. Exatamente por isso Paulo disse a Tito: a graça trouxe salvação. Ninguém descobriu a forma, foi Deus que veio até nós. Isso é graça. E muitos, em sua demora espiritual, acham que estão no controle da situação. Hoje não. No próximo culto, a graça de Deus quer te alcançar hoje. A salvação nos foi revelada pela vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E eu preciso lhe dizer de forma bem clara que essa salvação é para todos os homens que receberem essa graça, para todos que receberem a Jesus. Aprendamos uma coisa nessa noite sobre a revelação de Deus, sobre a manifestação da sua graça. Repita comigo, diga assim: Deus se revela a nós, em nós e por nós. Guarde isso no seu coração. Diga: Deus se revela a nós, em nós e através de nós. Será que eu estou falando besteira? Vamos ver o que a palavra diz. Deus se revela a todos por meio da criação. Só por causa do mundo criado, diz a palavra, eu vou ler para você: todos os seres humanos são indesculpáveis diante de Deus. Eu sempre que falo esse texto, eu lembro da nossa orla. Vai dar uma caminhada na orla, 4h30, 5 horas da tarde. Vê o sol se pôr. Não tem como não glorificar a Deus. Não tem como dizer que isso foi uma explosão. Romanos capítulo 1, versos de 19 a 21, diz assim. Bota o texto aí, por favor, no telão. Romanos 1, de 19 a 21. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Por quê? Porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas. Olha o que diz a Bíblia, irmão. De forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração deles, insensato, obscureceu-se. Olhe para cá. A criação é o meio pelo qual Deus se revela a todas as suas criaturas. Mas essa revelação não é devidamente compreendida por todos. Não surte o devido efeito. Não gera o resultado que deveria gerar. Só por causa da criação. O que Paulo está falando aqui é que todos deveriam louvar, adorar, servir ao Deus eterno. Porque a criação aponta, dá testemunho sobre o único Deus vivo e verdadeiro. O que a Bíblia está dizendo é que mesmo se alguém não ouvir a palavra, ao ver a criação, se torna indesculpável diante de Deus. Lá no Legendários, a gente subiu montanhas elevadíssimas. Que vista maravilhosa, irmão. A gente subia orando, adorando, e não poucas vezes a gente se emociona. O nosso Deus é grande. Ele é o Criador de toda a terra. Essa revelação acontece também em nós. Em nós, quando Deus se revela, em nós, é uma ação promovida pelo Espírito Santo de Deus. Eu estou aqui pregando. A minha obrigação enquanto ministro do Evangelho é anunciar a palavra, na plena consciência que eu não tenho nenhum poder de lhe convencer.
Somente o Espírito Santo de Deus pode fazer isso. Somente Ele e mais ninguém. Romanos 8, 9 e 14 diz assim. Romanos capítulo 8, verso 9 e verso 14. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Verso 14. Porque todos os que são guiados, irmãos, não é os que se arrepiam com o Espírito Santo, não é os que gostam de sentir algumas coisas de vez em quando, não. Pois todos aqueles que são guiados pelo Espírito, esses é que são filhos. Aí é revelação interna, como o Senhor fez com Paulo a caminho de Damasco. Aí o Senhor se revela a cada um de nós de uma forma peculiar, porque Ele nos conhece. Somente pela ação do Espírito Santo as escamas dos olhos caem, o véu do coração e da mente é retirado, a mente se abre para Cristo, e a palavra de uma forma maravilhosa, e somente assim a transformação vai acontecer. Quando você vê um sol se pôr, ou o dia nascer, glorifique a Deus. Um dia faz declaração ao outro dia. O firmamento anuncia as obras das mãos do Senhor. Essa revelação é a todos, mas a revelação em nós é diferente. Olha o que Paulo testemunha quando Cristo a ele foi revelado. Filipenses capítulo 3, versos 7, 8 e 9. Olha o que acontece quando alguém abre o seu coração, abre a sua mente e deixa o Espírito Santo de Deus lhe ensinar as verdades eternas da palavra. E olhe que Paulo se achava um convertido, mas ele era um religioso. Filipenses capítulo 3, versos 7, 8 e 9 diz: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza de conhecer a Cristo, meu Senhor, por quem eu perdi todas as coisas. Isso é evangelho, irmão. Ele abriu mão de tudo por Cristo. Ele dava valor a muita coisa, mas quando as escamas dos seus olhos caíram, ele diz que perdeu tudo por causa de Cristo. E ele vai dizer ainda, continuando o texto: e eu as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quando Deus se revela em nós, o adúltero aprende que ele precisa ser o homem de uma mulher só. Quando o Espírito se revela em nós, a gente entende que a provisão para chegar em nossos celeiros não precisa ser com falcatrua, com mentira, com enrolação. Porque quando Ele se revela em nós, a gente aprende, Ele é Jeová Jireh. Ele é o Deus da nossa provisão. Quando o Espírito Santo se revela em nós, o véu do coração é retirado, as escamas dos olhos caem, a religiosidade acaba, e acontece o que está escrito: quem está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas, tudo se faz. A ordem de prioridades é devidamente restabelecida. Passamos a viver a vida e fazer a leitura do mundo pelas lentes das Escrituras. Quando Deus se revela a nós pela pessoa do seu Espírito, a transformação acontece, e não é a igreja que faz, não é o pastor que faz, é o Senhor quem faz. Agora o Senhor também se revela por meio de nós.
Ele quer usar a sua vida para, por meio de você, alcançar inúmeras outras vidas. Como é que Deus se revela? Através de nós. O verso 12 do texto que já lemos, de Tito, capítulo 2, ele diz assim, que a revelação de Cristo em nós faz com que Deus se revele através de nós. Como? Tito 2,12 vai dizer: ela nos ensina. A graça é pedagógica, não é mera emoção, não é uma fé burra, é uma fé inteligente. Amém? Amém? Ela nos ensina a quê? A renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Ela nos ensina a viver de maneira, diga comigo, sensata. Fala mais forte, diga sensata, justa e piedosa. Com base nesse texto, eu posso afirmar que existe uma pedagogia da graça de Deus, que se revela a nós, porque o texto diz que ela quer atuar em nossa vida, ensinando a renunciar, rejeitar, abandonar algumas coisas, e essa graça em nós também nos ensina a praticar outras. A graça de Deus é pedagógica, ela é educadora, ela nos ensina a viver. Como tem sido a sua vida? Por quais valores você tem vivido? O que é certo e errado para você? Qual é a verdade que norteia a sua vida? A graça de Deus me ensina, diz Tito 2,12, a rejeitar, renunciar e fugir. Vou te explicar rapidamente. Da impiedade e das paixões mundanas. O verbo renunciar ou renegar, depende como traz a sua Bíblia. Renunciar ou renegar é um particípio passado, indica ação consumada de uma vez por todas. Logo, o texto está ensinando que a graça de Deus nos capacita a dizer não para todo tipo de impiedade e paixões mundanas. Pastor, será que é possível? É. Deixa o Espírito Santo de Deus guiar a sua vida. Você vai saber o que é prazer real na vida. Quando a criatura se volta para o seu Criador, tudo se encaixa. O que o texto está nos ensinando é que a graça de Deus nos capacita a dizer não a todo tipo de impiedade e paixões mundanas. Impiedade aqui nos fala sobre a prática de vida de rejeitar tudo que é referente e tudo que tem a ver com Deus. A impiedade estimula uma vida contra Deus e sem Deus. A impiedade tem a ver com a oposição e distorção da verdade. É uma relação errada com Deus. A impiedade gera pessoas ímpias, que não leva a Deus em conta, e por isso mesmo também não leva a Deus a sério. Por isso vive-se uma vida afastada da presença de Deus, sem eira nem beira. Mas a graça de Deus me ensina a rejeitar, nos ensina a rejeitar, nos ensina a renunciar, nos ensina a fugir das impiedades e de todo mundanismo. As paixões mundanas surgem como resultado da impiedade, ou seja, é o estilo de vida ímpio que exclui Deus da sua vida. Vivemos numa sociedade assim, que tem excluído o Senhor de muitas coisas, por isso o caos impera. Precisamos entender que a impiedade e as paixões mundanas estão completamente interligadas. Essas paixões mundanas têm a ver com uma vida desregrada na área da mente, da língua, do sexo e dos bens. 4 áreas nevrálgicas na vida de qualquer ser humano. Se não é um, é outro. A mente, a língua, o sexo e os bens. John Stott já disse
A graça de Deus nos disciplina a renunciar nossa velha vida e a viver uma nova vida, nos fazendo passar da impiedade para a piedade, do egoísmo para o autocontrole, dos caminhos desonestos a um tratamento justo com todos os demais, seja ele quem for. Quando Deus se revela a Paulo por meio do Espírito, os crentes de Jerusalém tiveram medo. Disseram: Paulo, Ananias mesmo, quando o Senhor fala, diz: vai lá na rua chamada direita, entra na casa. Paulo está ajoelhado orando e ele está cego. Quem? Paulo, Saulo, ele mesmo. Vá lá, porque esse é para mim um vaso precioso, e eu vou mostrar a ele o quanto importa que ele padeça pelo meu nome. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, mas ela também nos ensina a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. A graça de Deus nos ensina a viver de maneira sensata, justa e piedosa. Paulo está falando de 3 relacionamentos aqui. Vamos pegar aqui a primeira palavra que ele usou. Ele disse que precisamos viver de maneira sensata. Sabe do que isso nos fala? Do relacionamento com nós mesmos. A graça me ensina a viver de maneira sensata, ou seja, o significado é prudência, autocontrole, moderação. Sabe por que a sensatez nos fala sobre o devido relacionamento que temos que ter com nós mesmos? Porque sensatez é ter nossos impulsos, instintos, ações e reações sob o controle do Espírito Santo de Deus. É a maneira correta de lidar conosco mesmo. Você diz não para o seu coração? Ou você diz sim para tudo que você deseja? Já viram pessoas aí? Infelizmente, é com tristeza que eu digo isso. Tanta gente que acaba com sua vida. Por quê? Porque não sabe dizer não aos seus desejos. A graça me ensina a viver de maneira sensata. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei prender por nenhuma delas. A graça nos ensina a viver de maneira sensata, ou seja, é a maneira correta de lidar consigo mesmo. Mas Paulo diz que a graça também nos ensina a viver neste presente era de forma justa. É o segundo tipo de relacionamento, com o meu próximo. Irmãos, o nosso Deus ama a justiça. E Ele nos ensina a viver nessa era presente, nesse presente século, de forma justa, comigo mesmo e com o meu próximo. Isso é resultado da graça de Deus na vida de uma pessoa. Escute, uma pessoa justa à luz da palavra de Deus é aquela que não se coloca acima de ninguém. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Ela nem se coloca acima de ninguém e ela não tenta diminuir ninguém. Ela dá aos outros o que lhe é devido. Ela trata como ela queria ser tratada. Regra áurea do Sermão da Montanha. Mateus capítulo 7, verso 12. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. Porque esta é a lei e os profetas. Temos vivido assim? A relação com Deus me ensina a viver dessa forma. E quando eu vivo dessa forma, Deus, pela misericórdia dele, usa a minha vida e a sua vida para se revelar a outras pessoas. Quando a experiência com o eterno é real. Como é que tem sido isso? Na minha e na sua vida? Considerando o contexto de Mateus capítulo 7, antes de chegar no verso 12, nos versos de 1 a 6, Jesus ensinou e advertiu sobre o perigo de julgar as pessoas. Porque existem aqueles que enxergam com facilidade o cisco que está no olho dos outros, mas essas mesmas pessoas
estão sempre cegas e não conseguem ver a viga, a trave que está no seu próprio olho. Jesus disse no verso 2 de Mateus capítulo 7, que a mesma forma que tratarmos, seremos tratados. Porque a lei da semeadura foi Ele que estabeleceu. E Ele vai dar a cada um, segundo as suas obras. Fique em paz, irmão. A vida é uma semeadura. A vida é uma semeadura. E Ele é justo. Semeou, vai colher. O que é que você tem escolhido para semear? O que é que você tem feito na sua vida? Descansa. Só existe um juiz. E Ele vê a tudo e a todos. Ele devolve com exatidão o que cada um faz. Descansa. Diz o Senhor: minha é a vingança. É Ele que retribui. O que é que a gente faz? A gente só ora e só abençoa. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Nos versos de 7 a 11, Jesus ensina sobre a atitude, o cuidado e o carinho de Deus ao dar e providenciar para seus filhos aquilo que eles necessitam. E com base nessa atitude de Deus para conosco, Jesus ensina que essa deve ser a nossa atitude para com todos. Jesus fecha a questão. Ele diz, verso 12 de Mateus 7, assim em tudo, diga comigo, em tudo. Diga comigo, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Sabe como Deus se revela através de você? Lá no teu trabalho. Aí te perseguem, querem detonar contigo. Aí tu tem a oportunidade de abençoar quem te prejudicou. O que é que tu faz? O que é que tu faz? Se ele já se revelou em você, esse é o cenário perfeito para ele se revelar através de você. Porque aí as pessoas vão dizer, como é que pode? Sempre prejudicou, sempre fez isso, agora que ele pode, o que é que ele faz? É por causa de Cristo na minha e na sua vida. Você diz amém? Pense seriamente sobre o que eu vou lhe perguntar, caminhando para o final. Como temos tratado as pessoas? E por favor, entenda essa pergunta de uma forma geral e ampla. Ou seja, como temos tratado pai e mãe, como nós temos tratado o cônjuge, como nós temos tratado os filhos, como nós temos tratado os parentes, os amigos, os desconhecidos, como eu tenho tratado as pessoas. Segunda pergunta, como nós gostamos de ser tratados? Como é que você gosta de ser tratado? Será que quando nos tratam com ignorância, com frieza, com indiferença, será que gostamos? A forma que eu gosto e espero de ser tratado, terceira pergunta, é a mesma forma que eu estou tratando as pessoas? Isso é evangelho, irmão. É assumir o dano e abençoar. E deixar tudo nas mãos do Eterno. Trate as pessoas da mesma forma que você gosta de ser tratado. Posso ouvir um amém ou está difícil? E o terceiro tipo, para a gente terminar, de relacionamento que Paulo afirma, é que devemos viver de forma piedosa. Se a impiedade, como já vimos, fala de uma vida errada com Deus, viver de forma piedosa é ter a devida relação com o Senhor. A piedade tem tudo a ver com o nosso correto relacionamento com Deus. Entenda, é a graça de Deus quem nos toma pela mão e nos conduz a um sincero e íntimo relacionamento com Deus. É o que Ele quer que você viva a partir de hoje. Se você está afastado, a graça está se revelando a você nessa noite, porque Ele quer que você volte. Se você ainda não se entregou a Jesus, a graça está se revelando nessa noite, porque Ele quer te alcançar nessa noite. O que é que diz o verso 13 de Tito 2? A gente deve viver dessa forma enquanto aguardamos a bendita esperança,
a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador. Ele veio como Salvador, amém? Igreja, Ele veio como Salvador, amém? Mas Ele voltará como o quê? Como juiz. É outros 500. Não como Salvador, como juiz. Por isso Ele já advertiu: naquele dia muitos me dirão: em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo, em teu nome eu fiz aquilo outro. E olha, como juiz, eu lhes direi abertamente: nunca. Se você for ler João capítulo 3, quando Ele veio como Salvador, Ele disse que Ele não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio. A oportunidade foi dada, e não há oportunidade que não possa ser perdida. Ele voltará como juiz. Quer salvo ou não, todo joelho vai se dobrar. Quer salvo ou não, toda boca vai se abrir, e toda língua vai dizer: Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele se revela a nós, Ele se revela em nós, e Ele se revela através de nós. Como diz Hebreus 12:15, eu encerro. Irmãos, cuidado para que ninguém se exclua da graça de Deus. Feche os seus olhos, por gentileza. Pense na sua vida.